Eu sou cego desde que nasci. E assim que fui envelhecendo, tudo era descrito para mim com detalhes muito vívidos, e eu nunca soube porque isso era tão importante de se imaginar, especialmente sem ter referência alguma para usar de comparação. Meu pai me contou que nós morávamos em um rancho de só um andar. Em minha mente, eu poderia imaginar isso. Lógico, mas não da mesma forma que uma pessoa com condições perfeitas de visão veria verdadeiramente. Eu tinha percepção espacial. Sabia onde era meu quarto, o banheiro, a sala de estar e a cozinha. Cada parede tinha sua própria textura. Eu não sabia se isso era feito de propósito ou se eu poderia sentir coisas que as outras pessoas não conseguiam. Raramente caio. Apenas se meu pai ou alguma visita colocar alguma coisa num lugar que não deveria. Normalmente, as pessoas que nos visitam faziam esse tipo de coisa e meu pai gritava com elas. Não eram muito frequentes essas visitas. Meu pai me disse que eu não deveria falar com elas, pois isso o incomodava. Ellie foi a primeira visita. Parecia ser muito doce. Ela perguntou meu nome e o porquê de eu estar com a cara tão estranha. Ela estava na sala de estar. Eu podia ouvir aonde ela havia sentado, através do som de sua respiração, que estava bem pesada. Talvez ela estivesse gripada. Quando meu pai está gripado, ele também fica com a respiração assim, bem pesada e respirando pela boca. Quando as pessoas falam algo sobre meu rosto, eu sempre toco ele, tentando imaginar o porquê dele ser tão estranho para as pessoas. Quando eu perguntava se eu poderia tocar no rosto das visitas, elas nunca me respondiam. Acho que pessoas que conseguem enxergar não têm esse costume. No entanto, quando perguntei a Ellie se eu poderia tocar no rosto dela, ela permitiu. Mas um pouco depois, meu pai entrou na sala e me perguntou com quem eu estava conversando. Eu disse que não estava conversando com ninguém. Afinal, ele sempre me castiga quando falo com alguém. Acho que isso o assustou. Então ele me pegou pelos braços e me tirou de lá. Perdi o equilíbrio e fiquei desorientado. Assim que ele me colocou no chão, minhas mãos, automaticamente, tentaram detectar em qual cômodo da casa eu estava. Era meu quarto, ainda bem, pois de vez em quando ele me deixa do lado de fora, no meio do nada. Isso seria muito pior. Fico perdido e com muito medo. Ele já me disse sobre a estrada que tem logo à frente de casa e que o barulho que eu ouço dali são os carros, e caso eles encostassem em mim eu morreria. Esses sons que eu ouço são o suficiente para saber onde eu estou. Ouço com atenção para saber qual caminho tomar e voltar para dentro de casa. Naquela noite eu ouvi Ellie. Ela sussurrou para mim, dizendo que estava com medo. Eu sussurrei de volta, mas ela não ouviu. Perguntei ao meu pai sobre Ellie. Ele não quis falar sobre. Perguntei o porquê. Ele não respondeu. Quando comentei que ela me perguntou sobre o meu rosto, ele me questionou o que fiz depois disso. Apenas falei que queria tocar no rosto dela. Ele riu, mas eu sabia que não estava feliz. Pude notar o tom de ironia em sua risada. Quando as pessoas riem por prazer, o som é diferente. Parece que abrem mais a boca. Agora, quando estão fingindo, parece que a boca fica quase fechada. Para mim, a diferença é óbvia, pois presto bastante atenção no som. Meu pai sempre disse que nós morávamos em um lugar especial, que esse rancho era especial, conectado com outro mundo, e que às vezes pessoas mortas apareciam para nós. Pessoas que sofreram muito antes da morte e queriam alcançar a vida. Ele explicou que essas pessoas sabiam que eu era o único que as ouvia e que eu deveria ignorar isso. Caso contrário, eles se prenderiam a mim e nunca mais me deixariam em paz. Tudo que os mortos querem é voltar à vida, e isso é perigoso. Meu pai também dizia saber como lidar com eles, mas ele não poderia me ajudar caso eles me pegassem. Meu pai dizia saber lidar com os fantasmas, mas ele não poderia me ajudar caso eles me pegassem. Uma outra mulher chamada Aline começou a conversar comigo alguns dias depois. Ela disse estar perdida.
Eu apenas falei que não tinha permissão de contar nada, mas ela implorou por ajuda. Me mantive em silêncio, sabendo o que poderia acontecer caso eu dissesse algo. Você falou com eles? Meu pai perguntou. Apenas disse que não, mas eu queria ter ajudado aquela mulher. Sei como é estar perdido. Depois disso, Aline não sussurrou mais para mim. Eu a ignorei e ela também me ignorou. Depois da Aline, eu sabia que isso era o certo a se fazer. Esses fantasmas, eles pararam de me incomodar depois daquilo por muito tempo. Isso foi até Sara aparecer. Sara não me deu a chance de permanecer em silêncio. Eu estava na minha, sentado na sala de estar ouvindo a televisão. Me ajude, ela disse. Eu preciso achar um jeito de sair daqui. Eu permaneci em silêncio. Você me ouve, não me ouve? Eu não tenho permissão para falar com você, eu respondi. Por favor, ela implorou. Estou assustada e perdida, quero ver meu pai. Então eu gritei. Eu não tenho permissão para isso. Ele está morto, ela disse. E eu não respondi. Seu pai está morto, ela disse novamente. Eu não ia cair nessa. Comecei a ouvir batidas ao redor da sala, como se as coisas estivessem voando, e as prateleiras começaram a tremer. Pare! Eu gritei. E parou. Por favor, me ajude, ela disse. Então, fiz a única coisa que achei que pudesse ajudá-la. Destranquei a porta da frente, esperando que ela saísse correndo para fora e ficasse perdida, do mesmo jeito que eu ficaria. Quando não a ouvi mais, tranquei a porta e sentei novamente. Ouvi atentamente qualquer sinal de que ela ainda estivesse ali comigo. Exceto pelo som da TV, tudo estava em silêncio. Eu odiava quando meu coração acelerava. Consegui ouvir um tum-tum vindo do meu peito, como se fosse explodir. E assim que ouvi a voz do meu pai, me assustei. Filho, ele disse, eu preciso da sua ajuda, acho que estou morrendo. Corri em direção à janela que estava aberta e gritei por ajuda. Gritei até minha voz começar a falhar. Pude ouvir o som dos carros que passavam na rua. Gritei até que ouvi alguém responder. Era uma mulher. O que há de errado? Ela perguntou. E eu disse, acho que meu pai está passando mal. Ela me perguntou o que aconteceu com o meu rosto. Implorei por ajuda e ela prometeu que me ajudaria. Pouco tempo depois, a mulher voltou. Eu estava sentado na grama. Ela me perguntou se poderia segurar minha mão. Sinto muito, ela disse. Ouvi sons de sirene e de pessoas correndo. Perguntei o que estava acontecendo. A mulher disse que ela estava lá por mim. Assim que o som parou, um homem me fez uma pergunta. Eu sou paramédico, ele disse. O que aconteceu com seu rosto? Eu só falei que estava bem. Você tem certeza? Ele perguntou. E eu disse que sim. Ele perguntou se eu me importaria se ele tocasse no meu rosto. Eu disse que estava tudo bem e a mulher apertou minha mão, dizendo para ser forte. Eu senti uma pressão saindo ao redor da minha testa e um ar gelado contra o meu rosto. Imaginei aquilo na minha cabeça e fiquei preocupado, pois achei que ele estava tirando minha pele, sem saber o que de fato sentia. Senti uma dor forte na cabeça, tipo quando você bate o seu queixo contra alguma coisa dura. E então, um brilho. Isso doeu muito e comecei a chorar. O que aconteceu com seus olhos? O paramédico perguntou. Falei que era cego. Você o conhece? Ele perguntou para a mulher, que disse que eu estava gritando por ajuda e ela veio até aqui. Ela não me conhecia. Há quanto tempo você tem essa coisa no olho, garoto? Ele perguntou. Eu disse que era cego desde que nasci. Em seguida, me perguntou se eu conseguia ver seus dedos. Eu disse que não. Ele perguntou se eu conseguia abrir os meus olhos. E eu disse que não entendi o que ele queria dizer com aquilo. De repente, senti seus dedos em meu rosto. Os dedos estavam cobertos por algo borrachudo. Então o brilho surge novamente. Gritei. Ele tentou me acalmar. A mulher apertou minha mão novamente. Eu não sabia o que estava acontecendo.
Coisas que eu não conseguia descrever estavam acontecendo comigo. Tudo estava do mesmo jeito de sempre, mas só que muito real dessa vez. Apenas respire, ok? Tudo ficará bem. Quando foi a última vez que você enxergou algo? O paramédico perguntou. Assim que meu coração se acalmou e minha respiração voltou ao normal, me distraí com o que estava vendo. Sim, eu estava vendo pela primeira vez. Isso faz quanto tempo? O paramédico perguntou novamente. Eu nunca vi nada antes, eu disse. Eles falaram para eu manter uma máscara nos olhos durante boa parte do dia, apenas retirando-a à noite, para que meus olhos se acostumassem aos poucos. Depois disso, fiquei com meu tio e minha tia, que eu nem sabia que tinha. Eles ficaram chocados com o que aconteceu comigo e entenderam por que eu nunca tinha ido à escola. Estive aprendendo a ler e a escrever nos últimos anos, depois de tudo isso que aconteceu. Perguntei para minha tia o que aconteceu com meu pai, mas ela sempre diz que ele morreu por causa de um ataque cardíaco, que ele era o irmão dela e ela o amava acima de tudo. Meu tio não falava dele de jeito nenhum. Estou usando muito o computador recentemente e desfrutando muito dos benefícios da internet. Eu não fazia ideia de que existia algo desse nível. Depois de ter estado sozinho por tanto tempo, posso conversar com quem eu quiser, quando quero, mas ando um pouco desconfiado. Como posso saber que a pessoa com qual estou falando está viva? Ninguém parece se preocupar com isso, como meu pai havia me dito. Hoje alguém me perguntou quem eu era. Eu estava num fórum, falando sobre o mundo espiritual, feliz por ter encontrado pessoas para poder me relacionar. Eles me mandaram um link e perguntaram se eu era aquela pessoa. O link levava a um artigo num site de crimes, e lá falava sobre meu pai. Lá dizia que quando nasci, meu pai colocou bandagens em minha cabeça e por isso eu não conseguia enxergar. Minha mãe morreu logo após meu parto e meu pai sempre quis ter uma filha. A polícia encontrou 14 corpos femininos no porão de casa e que uma conseguiu fugir. Essa mulher se chamava Sarah. Ele carregava os corpos para o porão pela entrada secreta. Sarah conseguiu fugir depois de concordar em ser sua filha, após 4 dias de tortura contínua. Assim que teve oportunidade, o esfaqueou com uma faca de cozinha que ele colocou no balcão para passar manteiga em algumas torradas. Eu não queria acreditar, e não tenho certeza se acreditaria, se não fosse pelos nomes das vítimas. 2 se destacaram, Ellie e Aline, as mesmas que falei na sala de estar. Penso se meu pai foi sincero comigo sobre alguma coisa em sua vida. Afinal de contas, me pergunto até hoje, eu falei com elas antes ou depois que ele as matou? Até a próxima. Obrigado.